Bom, meu nome é Aline, eu esqueci de me apresentar, né? Eu esqueço às vezes. Meu nome é Aline, sou trabalhadora da casa de domingo e já frequento a casa já há bastante tempo, mas tenho retomado aí nos últimos 2 anos, né? Depois que eu tive uma jornada rápida no interior de São Paulo. E é sempre muito bom estar nessa casa, porque foi nela que eu comecei a estudar, que eu comecei a muitos trabalhos, né, seja os trabalhos sociais, os trabalhos, né, da casa, seja preleção, atendimento. Então, sou muito grata por tudo que ela me oferece. Então, é muito bom também quando a gente consegue retribuir, mesmo que um pouquinho. E hoje, o trabalho da preleção é um trabalho muito interessante porque a gente tem a oportunidade de estudar muitos temas ao longo do ano, né? E esse de hoje trata-se sobre o capítulo 27, que diz: Pedi e obtereis, dos itens de 1 a 4. E esse é um tema muito bom, né? Pedi e obtereis. E é legal quando a gente pensa nessa frase, pedi e obtereis, a gente está falando principalmente de uma passagem do Evangelho de Marcos, que está no capítulo 11, no versículo 24, que diz o seguinte: Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedireis orando, crede que haveis de ter, que assim vos sucederão. Será? Estou aqui jogando essa reflexão lá, não estou dizendo nem que isso é mentira, nem que isso é uma verdade absoluta. Mas eu acho que é importante a gente refletir um pouco mais sobre essa frase e desconstruir alguns conceitos que a gente vem trazendo com ela ao longo do tempo. E o primeiro ponto que eu queria refletir com vocês é exatamente isso. Muitas vezes, quando a gente repete uma frase, muitas vezes esse conceito ele vai se banalizando. Isso não é um problema só dentro do mundo e do viés religioso. Tem muitos filósofos que reclamam sobre isso também, sobre a gente pegar frases de autores famosos, de filósofos famosos, e ir replicando, e encaixando em contextos diferentes e aleatórios, exatamente porque a gente vai fazendo esse esvaziamento de um conceito para caber na minha opinião, na opinião de fulano, na opinião de ciclano. Então, é muito importante que a gente entenda, né, às vezes, o contexto em que aquela frase foi inserida. Tanto que quando a gente fala pedi e obtereis, é muito provável que muitos aqui de nós, né, não vou falar aqui vocês, mas eu me incluo, né, nesse monte, pensou: ai Deus, queria tanto ganhar na Mega Sena. A pessoa nem joga, mas queria ganhar. Esse é um pedir que eventualmente acontece nas nossas orações, ou mesmo que a gente queria ter condições financeiras, às vezes, para jogar tudo pro alto no nosso trabalho. Essa também, possivelmente, é um pedido ali que está nos top 3 ou 5, né, que Deus fica ali anotando. Outra coisa é também sobre, queria tanto descobrir que tem uma herança assim do nada para receber. Essa também, além de ser recorrente, assim, essa é, acho que, das piores. Vocês pararam para pensar que quando a gente recebe uma herança, para a gente receber uma herança, alguém tem que morrer? Ou seja, a gente, por dinheiro, está matando pessoas imaginárias na nossa cabeça. Coisa feia, né? Mas, enfim, quem nunca, né? Quem nunca pensou numa coisa dessa? Mas, brincadeiras à parte, acho que é interessante, quando a gente fala no capítulo 11 de Marcos, dizer que esse capítulo ele fala muito, e principalmente, sobre a fé. Sobre a fé e sobre a oração como esse intermediário da gente se conectar com o nosso divino, se conectar com Deus, com as nossas verdades, com a nossa missão. E o segundo ponto, então, a gente chega na questão da oração. Muitos de nós não sabem como fazer oração ou se deve realmente fazer oração. Às vezes a gente não faz. Isso porque, né, a gente viu agora, né, dentro dessa frase na passagem do Marcos, que fala pedi e obtereis, mas uma também em Mateus, que diz o seguinte: E quando orais, não faleis muito, como os gentios, não quereis, portanto, parecer com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Isso está em Mateus, no capítulo 6, versículo de 5 a 8. E aí eu fiquei confusa, então. A gente tem que pedir, não tem que pedir? O que a gente faz na oração? Confesso que eu também não sei, mas eu trouxe algumas coisas para a gente ir refletindo
ao longo do tempo. Então, aqui pensando em voz alta, e a gente vai tentando compreender melhor um pouco esse assunto. Quando a gente fala sobre o capítulo, novamente, do Marcos, capítulo 11, pedi e obtereis, como a gente falou anteriormente, a gente está falando sobre fé e sobre oração. Mas é nesse mesmo capítulo que tem uma passagem que Jesus diz o seguinte: porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. E eu gosto muito dessa passagem porque, para mim, ela está dizendo principalmente... Ela não está falando, né, de uma montanha que sai de um ponto e se joga no mar. Ela está falando principalmente da gente olhar o nosso coração, da gente investigar os nossos sentimentos. Isso é muito poderoso porque normalmente ela passa desapercebido nessa frase. Tanto que muito provavelmente eu retomei ela agora, muito provavelmente vocês não se lembravam dela. Porque é uma coisa que a gente, no geral, né, quando a gente lê alguma coisa, quando a gente ouve alguma coisa, a gente se fixa no que a gente quer. O nosso processo cognitivo, ele trabalha dessa forma. Mas quando a gente olha para essa frase, né, do não duvidar no seu coração, para mim, Jesus está fazendo um convite para que a gente olhe os nossos sentimentos, a gente olhe para o nosso coração, que a gente analise o nosso íntimo e a nossa essência. É quase como se ele estivesse devolvendo para a gente os nossos pedidos no sentido de: é isso mesmo que você precisa? É ganhar na Mega Sena que vai te fazer uma pessoa melhor? Isso que você está pedindo é realmente o que vai te ajudar na sua jornada evolutiva? Então, ele acaba que jogando de volta, né, os nossos desejos, as nossas vontades, para a nossa avaliação crítica. Isso eu acho que é das coisas mais interessantes dessa passagem. E quando a gente fala assim, a gente começa a perceber que a oração ela é um exercício de autoconhecimento. Porque é no momento, né, da oração que a gente começa a colocar as nossas inseguranças, a gente põe luz, né, nas nossas seguranças, nos nossos medos, nas nossas fragilidades. E isso, feito de forma ativa, ao longo do tempo, a gente começa a conseguir separar o que são as nossas vontades e os nossos desejos mais egoístas, preguiçosos, vaidosos, e o que é de fato as nossas necessidades, o que é de fato os nossos desejos que nos colocam em contato com a nossa missão espiritual, com a nossa jornada evolutiva. Isso sempre é muito poderoso. E essa passagem também da montanha, ela trabalha a montanha, né, o monte. Eu estou falando montanha, mas, né, na passagem estava como monte. Eu não sei, não sou formada em geografia, não sei se existe diferença entre os dois, mas vou falar montanha, que para mim é uma palavra mais familiar. Essa montanha, ela funciona muito bem como uma analogia aos nossos problemas pessoais. Porque se a gente for parar para pensar, o que a gente quer fazer quando a gente tem um determinado problema? E aí esse problema ele pode ser um desafeto no trabalho, um desafeto familiar, ou até mesmo uma situação muito difícil que a gente esteja vivendo num determinado momento da nossa vida. O que a gente quer fazer com esse desafio? A gente quer também, erga-te daqui e se atira no mar. Né? Deixa aqui o caminho livre para eu passar, né? Ser feliz, em paz, tranquila. Só que a gente esquece, muitas vezes, que é subindo e descendo uma montanha que a gente deixa as nossas pernas mais fortes para o restante da nossa jornada. E por mais difícil que isso pareça, a gente precisa começar a fazer esse exercício de olhar com carinho as nossas dificuldades, porque elas estão, muitas vezes, nos ensinando alguma coisa. E isso, né, me faz muito lembrar um vídeo que eu vi há muitos anos atrás no YouTube, de um canal chamado Amigos da Luz. Não sei quantos vocês conhecem, o vídeo chama Desafeto, depois vocês podem assistir, mas eu vou fazer aqui um breve resumo dessa história. A história conta, né, sobre um moço chamado Pedro Antônio. E o Pedro Antônio está lá na sala da casa dele, num dia muito estressado, muito irritado, porque ele se deu conta de que ele é cercado de pessoas chatas, inoportunas, ao longo da vida.
Não sei se alguém se identificou, mas estava lá Pedro Antônio muito irritado por esse motivo. Eis que acontece algo inesperado, que foi entrar uma fada madrinha e lhe conceder um pedido. Claramente, a primeira tentativa dele é de pedir muito, muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas como a fada madrinha não trabalhava com essas questões monetárias, ele pediu então, então eu quero sumir com todos os meus desafetos. Pode sumir com todos da minha vida, da face da terra. E aí ele fez uma lista enorme entre familiares, entre chefes, pessoas do trabalho, todas as pessoas que ele não gostava de conviver. Pedido atendido, sai a fada madrinha de cena e entra na sequência a morte. E ele olha com espanto para a morte, mas o que você está fazendo aqui? Eu estou me sentindo bem, estou ótimo. Como assim chegou a minha hora? No que a morte responde, olha, não era mesmo a tua hora, mas a razão da sua existência era resolver algumas questões com esses antigos desafetos. A partir do momento que você sumiu com todos eles, você não tem mais nada para fazer aqui nessa reencarnação. Então, bora voltar para o plano espiritual. E o que essa história nos ensina, essa lição, bom, primeiro que fica muito claro que o planeta Terra ela não é uma colônia de férias, bem de longe. Até reza a lenda que existam planetas mais evoluídos, onde as provas são mais leves. Não sei, porque eu ainda, na minha jornada evolutiva, não tive esse merecimento. Mas esse lugar existe. Mas aí que a gente chega num terceiro ponto que eu gostaria de tocar com vocês, que é a questão do que a gente pede de provas antes de reencarnar. Vocês já pensaram sobre isso? Não sei se todo mundo tem familiaridade com esse conceito. Vou explicar um pouco melhor. Muitas vezes, antes de reencarnar, a gente pode, sim, pedir algumas dificuldades, a gente pode pedir para vir com alguns desafetos, porque isso nos ajuda na nossa caminhada. Tem muitos livros espíritas que falam sobre isso, em maior ou menor profundidade, mas tem um muito famoso, que é o Missionários da Luz, que foi psicografado por Chico Xavier, onde o André Luiz tem a oportunidade de acompanhar um personagem chamado Segismundo, nessa preparação para a reencarnação. Então, ao longo desse capítulo 12, o André Luiz ele vai entrando em contato com esses processos de preparação do corpo, se o corpo vai vir com alguma dificuldade ou não, vai fazendo essas negociações também entre o espírito que vai encarnar e a família, que normalmente são, não normalmente, mas algumas vezes podem ser alguns desafetos. Então, a gente pede isso antes. E é legal a gente perceber que realmente é uma negociação. A gente não pede, num primeiro momento, logo de cara, por exemplo, para vir com um fígado que não funciona. Ninguém vai pedir isso. Mas, se a gente entender que numa outra vida, em vidas pretéritas, a gente teve problema com alcoolismo, por exemplo, que esse fígado vai nos ajudar a ter um direcionamento de como não cometer os mesmos erros, vai ser sempre ali um sinalizador de criar novos hábitos. Isso quer dizer que a gente aceita também essas provas porque elas vão nos ajudar a não decair nos mesmos erros e nos melhorando ao longo do tempo. Então, isso é muito importante. E aí, por mais difícil que seja, vou retomar esse assunto, é que a gente precisa olhar para as nossas dificuldades com mais carinho e com esse olhar do que eu preciso aprender. Porque elas não estão ali à toa. Às vezes a gente até acha que é tanta coisa que a gente fala, gente, isso aqui está na minha conta, mas não consumi isso tudo ao longo de outras vidas, não. E a gente tem que lembrar que a gente, em outras reencarnações, a gente só paga pelo que a gente cometeu. Deus nem cobra juros, não é tipo um banco. A gente só está pagando exatamente aquilo que a gente fez. Então, a gente imagina que em outras vidas a gente foi gastando ali no crédito, Entrou no cartão de crédito, no rotativo, e a gente foi ali, pisando o pé na jaca. A gente faz isso. E aí Deus fala, olha, tá bom, vamos aqui parcelar em 20 reencarnações, será que dá? Não vou cobrar juros nenhum, mas tem pontos muito específicos que a gente precisa passar. Então,
vamos aprender a olhar com mais carinho para essas dificuldades, porque elas estão nos dizendo normalmente alguma coisa. E aí, para isso, tem uma oração que muito provavelmente ela é muito conhecida, né, da maior parte aqui de nós, é uma oração curtinha, mas eu acho ela super poderosa porque ela passa por todos os pontos que a gente falou até agora. E ela diz assim: concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Bonita, né? Vocês já conheciam. E eu acho ela tão bonita, assim, não só porque ela nos ajuda assim, a ter serenidade nos momentos que a gente precisa, mas também porque ela nos ensina a agir também nos nossos valores, nas nossas convicções. Não trata-se apenas da gente acreditar que vai dar certo. A gente precisa trabalhar para que aquilo dê certo. A gente precisa colocar energia, a gente precisa colocar ação. Só que é importante também que a gente aprenda a colocar ação nos pontos corretos, né? E para isso a gente precisa fazer essa distinção. Porque às vezes o que a gente não consegue mudar, ok, né? Vamos aceitar, vamos, né, colocar menos esforço nisso, mas isso daqui, essa outra coisa que eu consigo trabalhar em prol, é isso que eu vou colocar energia. Então, eu acho que ela fala muito sobre isso. E aí, como a gente tem ainda uns minutinhos, tem um texto que eu queria trazer, né, para a gente ler juntos, que é de uma coleção de livros que eu acho muito interessante. Depois vocês podem, né, não sei se tem na biblioteca, mas na livraria talvez a Solange consiga solicitar, que é uma coleção que traz vários trechos de livros psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito do Emmanuel, de acordo com cada evangelista. Esse especificamente é do Marcos, né, que foi o mais, né, que a gente trabalhou nessa reflexão de hoje. E ele tem um texto que eu achei super bonito, fala o seguinte: confiando, tendo fé nas descobertas, nas observações conjugadas de físicos, astrônomos e matemáticos, o homem construiu o foguete, com que explora vitoriosamente o espaço cósmico. Tendo fé nas ondas eletromagnéticas, formou as bases da televisão que hoje transmite a palavra e a imagem a longas distâncias, simultaneamente, em todas as direções. Tendo fé nos processos imunológicos iniciados e desenvolvidos por ele mesmo, criou a vacina, liquidando o problema das moléstias contagiosas que de tempos em tempos dizimam milhares de existências no mundo. Tendo fé na escola, dividiu-a em setores múltiplos e estabeleceu cursos específicos, de modo a servir as criaturas da infância à madureza, afastando a humanidade dos prejuízos, da incipiência e do flagelo da ignorância. Tendo fé no motor, inventou o automóvel em que se transporta, à vontade, de região para região, atendendo os próprios interesses com inestimável ganho de tempo. Assim também, confiando nos ensinamentos do Cristo e praticando-os, como se faz necessário, a criatura edificará a sua própria felicidade. Entretanto, qual acontece ao foguete, à televisão, à vacina, à escola e ao automóvel, que funcionam segundo os princípios em que se baseiam, a fim de oferecer os frutos preciosos do auxílio do homem, a fé nas lições de Jesus só vale devidamente se for usada. Vou até repetir esse último trechinho aqui, ó. A fé nas lições de Jesus só vale devidamente se for usada. Esse é um trechinho tirado do livro Ceifa de Luz. Então, acho que é super... eu gosto muito desse trecho, porque ele mostra como pessoas comuns como nós, né, fizeram tantas coisas maravilhosas, às vezes por elas mesmas, também pela humanidade, acreditando numa ideia, acreditando num valor, tendo uma convicção e agindo sobre eles. E é super importante que a gente tenha as lições do Cristo como esse norteador que vai nos guiar. Porque muitas vezes a gente precisa tomar decisões, muitas vezes a gente precisa agir de um determinado momento, de uma determinada forma, mas é importante que a gente tenha esse guia para a gente encontrar critérios de como agir em cada situação. Porque agir por agir, a gente pode agir de qualquer jeito, mas quais são os critérios que a gente utiliza para agir? Quais são essas premissas básicas que nos conduzem ao longo da vida? Então,
Acho que muito disso que eu queria deixar de reflexão na reflexão de hoje. Eu estou muito feliz de ter tido a oportunidade de estudar esse tema. Acredito que esse tema ele é um tema muito profundo, muito amplo, muito complexo. Claramente, a gente não consegue esgotar um assunto como esse em 30 minutos de preleção. Então, o convite que eu deixo para vocês é que continuem estudando, continuem pensando a respeito quando estiverem em casa. Tem muita coisa, não só no Evangelho segundo o Espiritismo, mas na literatura espírita. Tem muito dado científico também falando hoje sobre o poder da oração. Não só da oração para nós, mas as orações que são direcionadas para as outras pessoas. Então, fica o meu convite para que a gente continue olhando para esse assunto e, mais importante, que a gente vá praticando. A gente vá praticando a oração como esse exercício de transformação. Esse exercício de transformação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, esse exercício de conexão com as nossas divindades, para que a gente consiga ter a serenidade, né, através das nossas orações, para enfrentar o turbilhão que é viver e estar vivo. Tá bom?